Olá, eu sou Alessandro Prudente, médico urologista, e hoje eu vou falar sobre o diário miccional. O diário miccional é uma ferramenta simples, mas muito importante na avaliação e no tratamento de pacientes com problemas urinários. Trata-se, na verdade, de uma tabela. É uma tabela que o próprio paciente deve preencher ou o seu cuidador. Essa tabela ela é composta de 3 dias, então durante 3 dias ele vai preenchê-la. Cada dia você tem 3 colunas importantes. A primeira delas é a coluna que fala sobre a hora e o volume do xixi, ou seja, desde a hora que o paciente acordar cedinho até o horário que ele acordar no dia seguinte, ou seja, 24 horas, ele vai anotar o horário em que ele foi ao banheiro para urinar e também vai anotar o volume de urina. Portanto, nesses dias ele precisa urinar num potinho que tenha medidas, para que ele possa aferir ali qual a quantidade de xixi que saiu e faça a anotação na tabela. Depois ele pode descartar a urina, não precisa armazenar a urina. É importante frisar que isso deve ser feito tanto durante o dia quanto à noite, mesmo depois que ele for dormir. Quando ele acordar durante a noite para urinar, também deve fazer as anotações na sua tabela, tá? Como eu falei, isso ocorre apenas durante 3 dias, então dá algum trabalhinho, mas é uma coisa que ajuda muito na avaliação e no tratamento, então vale a pena. A segunda coluna que nós temos é a coluna relacionada às sensações. Bom, a gente sabe que durante o dia, principalmente os pacientes com problemas urinários, podem ter sensações do tipo urgência para urinar, aquela vontade que tem que sair correndo para o banheiro para urinar, ou perda de urina, eu tossi, espirrei, eu tive uma vontade de urinar, não deu tempo e perdi, ou ainda dor, quando enche a bexiga ou quando está urinando. Então, se o paciente sentir qualquer uma dessas coisas, na segunda coluna ele vai anotar o horário, o que ele sentiu, se foi urgência, se foi dor, se foi perda, e, se possível, quantificar aproximadamente. A gente geralmente fala assim, que leve é 1 cruzinha, moderado é 2 cruzinhas e grave, ou seja, intenso, é 3 cruzinhas, ou seja, muita dor seria 3 cruzinhas, entendeu? Uma dor leve, 1 cruzinha só, e assim por diante. Então, se possível, quantificar melhor ainda, para que a gente possa entender o que está acontecendo. A terceira e última coluna é a coluna do que foi ingerido de líquidos, Ou seja, por exemplo, de manhã acordei, eu tomei um copo de água, ou tomei uma xícara de café, eu coloco lá às 8 horas da manhã uma xícara de café. Aí já às 10 horas eu tomei um copo de água, eu escrevo um copo de água. Ao meio-dia eu tomei um copo de suco, eu ponho um copo de suco, de maneira que quem for avaliar essa tabela vai saber mais ou menos qual é a quantidade de líquidos que você está ingerindo por dia e também quais são esses líquidos, Você toma muito café, você toma muito chá, você toma muita água, que tipo de líquido e qual a quantidade de líquido que você ingere. Então, essas informações elas vão ser muito úteis, como eu já havia dito. Uma pergunta muito comum é se você precisa fazer o diário miccional em 3 dias seguidos, tá? É uma recomendação essa, tá? Então, o melhor é que sejam 3 dias seguidos, mas não é obrigatório, tá? Então, é recomendado, mas não é obrigatório. Podem ser quaisquer 3 dias. A segunda pergunta é se você precisa se preparar para fazer essa coleta, é um dia especial de coleta, então é muito importante que seja um dia comum, tá? Como um dia de final de semana, um dia de trabalho, um dia que represente o seu dia a dia, é isso que nós queremos medir. Então você não vai deixar de trabalhar, deixar de fazer sua atividade, porque hoje eu estou coletando o diário miccional, não, você vai fazer suas atividades normais, a diferença é que tudo que acontecer da parte urinária vai estar anotado lá na sua tabelinha, tá bom? Então, espero ter ajudado aí
Qualquer dúvida, eu também estou à disposição através dos nossos canais. Não deixem de preencher o diário. O diário ele vai servir tanto para as consultas, né, avaliações e tratamentos, como eu falei, quanto para aquele paciente que vai fazer um estudo urodinâmico completo. Ele vai ajudar muito na preparação do seu exame, na qualificação e interpretação do resultado que nós vamos ter na urodinâmica, né? A partir do diário miccional, a gente olha e consegue ter uma ideia melhor, interpretar melhor os achados lá durante o estudo urodinâmico. Então, não deixe de preencher com cuidado, com critério, mas não é uma coisa complicada, não é uma coisa difícil e vai ser uma coisa muito útil no seu tratamento, tá bom? Muito obrigado.